Hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade no capítulo, falando sobre a Guerra Fria, Primeiramente, vamos fazer a correção da página 135 e 135. O que foi e como se deu o Plano Marshall? Um plano de ações proposto e executado pelo então presidente Truman em 1947 para impedir que os países devastados pela guerra ficassem sob a influência da União Soviética ou Estados Unidos. Através desse plano, os Estados Unidos, através desse plano, investiu na reconstrução política e econômica desses lugares fragilizados, impondo o modelo capitalista. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, que foi a sucessão com a Guerra Fria, os Estados Unidos, para que esses países todos devastados não pudessem ficar a favor da União Soviética, eles investiram politicamente, economicamente nesses países para que pudesse estar do lado deles, implantando o capitalismo. 4. Analise esse texto. Ataque aéreo de OTAN mata 15 mil civis no Afeganistão. Mulheres e crianças estão entre os mortos e em lugar, diz o governo local. A aliança afirma ter matado vários insurgentes. Países da aliança. Bombardeio e precisão. Essa é a manchete de um site de notícias informado sobre a ação do exército do OTAN no Oriente. Baseia-se que você estudou em informações sobre o contexto histórico contemporâneo. Defina o que é a OTAN e quais eram seus objetivos no contexto da Guerra Fria. Era a Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN. É uma aliança militar formada apenas por países capitalistas ocidentais. No contexto da Guerra Fria, tinha o objetivo de fortalecer, expandir e garantir a integridade e a influência do modelo político, econômico e social capitalista no mundo. Questão 5. Adeus, Lenin. Goodbye, Lenin. Alemanha, 2003. É um filme que mostra a aventura de Alexandre, um jovem alemão que foi logo após a derrubada do Muro de Berlim. Tenta evitar que sua mãe, ardorosa e entusiasta do Partido Socialista e recém-saída de um coma de meses, descubra que a Alemanha está novamente unificada e o capitalismo triunfou. Com suas palavras, responda. Quem foi Lenin? Lenin foi um revolucionário-chefe do Partido Socialista, principal personagem da Revolução Socialista Russa em 1917, e suas ideias influenciaram os partidos comunistas de todo o mundo. B. O que foi o Muro de Berlim? Derrotada a Alemanha nazista, foi convertida em metade capitalista, Alemanha, metade capitalista e metade socialista. E foi construído esse muro, chamado Muro da Vergonha, para manter as pessoas isoladas a uma força e outras de outra. A parte socialista e outra capitalista. C. Qual a importância do Muro de Berlim para a história? Foi o principal símbolo da Guerra Fria. Era a expressão máxima do mundo naquela época e sua derrubada simbolizou o fim da União Soviética, o fim do socialismo. A imagem, inspirada em um personagem influente do século XX, é uma das reproduzidas no mundo. Observe. Sabe-se que a Guerra Fria foi uma luta de zonas de influências cujos duelos armados se davam através do apoio ou da interferência velada a conflitos regionais. Esse homem está ligado a uma revolução que ilustra bem tudo isso. Com suas palavras e resumidamente responda. Quem foi ele? Esse daí é o Ernesto Che Guevara. B. Que revolução foi essa em que constituiu-se? A Revolução Cubana, um movimento armado liderado por Fidel Castro, que retirou do poder o ditador Fulgêncio Batista e instalou o sistema do governo comunista. Pronto, gente, essas questões que vocês vão resolver, vão ler as páginas, certo?
que vai ser pedido está pedindo na agenda, e resolvam a atividade. É basicamente sobre datas, né? Para vocês estar colocando quais datas e o que aconteceu. Então vamos lá, coloquem na página 126. A Guerra do Vietnã, que nós já lemos, né? Foi um conflito que marcou pós-décadas de 1950. Foi uma guerra muito grande que aconteceu em pleno cenário da Guerra Fria. De um lado era apoiada por um lado abriu caminho para a discussão sobre a ação imperialista dos Estados Unidos em seu próprio território. Muitos jovens americanos começaram a questionar o conflito, mudando com o auxílio da mídia e da opinião pública. Frases como "faça amor, não faça guerra" e "paz e amor" eram comum entre os jovens. A Guerra do Vietnã ocorreu muito distante dos Estados Unidos. A Indochina era composta por Vietnã, Laos e Camboja. Os franceses dominavam a região, mas um afrouxamento que ocorreu porque a França estava se recuperando da crise promovida pela Segunda Guerra Mundial. Foi mais que suficiente para iniciar a luta pela independência. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão já havia dominado a região. Um dos grandes líderes vietnamitas, Ho Chi Minh, ligado ao Partido Comunista, foi responsável por conduzir o conflito armado que levaria à independência do país. Em 1954, a independência da região foi conhecida pela Conferência de Genebra. Surgiu a Camboja, Laos e o Vietnã como país independente. O Vietnã estava dividido em questões ideológicas. A região norte comandada por Ho Chi Minh, que era do lado da União Soviética, do socialismo, e a região sul, Vietnã do Sul, sob o comando de Ngo Dinh Diem, que era pró-Estados Unidos, pró-capitalismo. Então ficou dividida entre essas duas ideologias. E uma investia na outra. A União Soviética investia numa parte e os Estados Unidos investia no Vietnã do Sul. Não tardaria para que o conflito iniciasse e levasse o país a um banho de sangue. Os Estados Unidos se aliaram ao Vietnã do Sul, enviando armas e dinheiro e conselheiros militares, e ao sul Vietnã atacaram durante 10 anos o norte vietnamita. O presidente americano Lyndon B. Johnson determinou que o Vietnã do Norte fosse bombardeado como vingança pela bomba modelos embaçados americanos. E nisso daí que iniciou esse grande conflito, né, no Vietnã. O confronto deixou de mais de 1 milhão de mortos e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrastou campos agrícolas, destruiu casas e promoveu prejuízos econômicos gravíssimos do Vietnã. No ano de 1976, o Vietnã foi unificado e passou a ser um estado socialista chamado República Socialista do Vietnã. Vamos falar aqui também sobre um pouco sobre a independência da Índia. Atualmente a Índia faz parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo de países estão fortalecendo suas relações internacionais ainda, que são países subdesenvolvidos, né? Suas economias não podem ser desprezadas, pois são países consumidores e fornecedores de produtos importados para movimentar a economia mundial. No século XIX, a Índia era dominada pela Inglaterra, que exercia grande poder sobre a colônia. A rivalidade da política interna estava ligada a concepções religiosas distintas, como o hinduísmo e o islamismo. Entretanto, havia um inimigo comum. A Inglaterra, o desejo da soberania se fez mais forte. No processo de independência da Índia, existe uma figura essencial, Mahatma Gandhi, o grande Gandhi. De família abastada, formada em direitos em Londres, Gandhi utilizou seus conhecimentos para questionar a postura da Inglaterra em relação à Índia. Sua postura chamou a atenção do mundo por estimular as pessoas a reagirem pacificamente àquela situação, contrariando a violência. Seus atos levaram milhões de pessoas a segui-lo. Em 1930, aconteceu a famosa Marcha do Sal, um protesto contra as ordens britânicas que proibia a produção de sal pelos indianos.
obrigando-os a comprar tal produto dos ingleses. Gandhi e seus seguidores caminharam até o mar por aproximadamente 400 quilômetros. Por se tratar de um ato pacífico, a polícia não teve como punir os manifestantes. O poder inglês na Índia foi aos poucos sendo minado. Aproveitando-se a situação, em 47 ainda conseguiu a independência e adotou o parlamento como regime governamental. A criação do Estado de Israel. Em 1948, por meio de uma resolução da ONU, foi criado o Estado de Israel. Com essa ação, a Organização dos Estados Unidos não respeitou interesses de aproximadamente 70% da população palestina, descendência árabe, que não aceitou o plano. Isso porque apenas o Estado de Israel foi oficializado e, mesmo assim, sem o reconhecimento dos países islâmicos vizinhos que formam a Liga Árabe, diante do conjunto da Guerra Fria e das hostilidades da Liga Árabe em relação ao reconhecimento dos novos Estados de Israel. Reconhecimento do novo Estado de Israel, o clima de tensão e conflito armado não tardaria a acontecer. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saberiam dos custos desses conflitos. A pressão americana para criar o Estado de Israel responderia aos interesses das maiores fortunas do seu país. Banqueiros e indústrias judias que viviam nesse ato, uma forma de amenizar o sofrimento dos judeus no decorrer da história, vítima da crueldade alemã nazista. Entretanto, ao contrário do que pensa, a unificação acarretou em prejuízos de quem ganhos haja visto o apoio militar financeiro dado ao país. A decisão pró-Israel foi uma iniciativa do presidente Truman para defender seu interesse pessoal na relação seguinte, quanto pretendia contar com o apoio da comunidade judaica do país. Em relação à União Soviética, durante muitos anos, Stalin foi contrário ao projeto de criação do Estado judeu, mas acabou surpreendendo a todos, apoiando de última hora a criação de Israel. Em votação na ONU, evidentemente, grande parte dos países, ambos os blocos, assumiu o alinhamento automático à decisão das decisões das duas potências. Eu vou mandar um vídeo complementar, né? Resumidamente falando sobre o conflito no Oriente Médio e a descolonização da África, certo? Aí vocês façam mais uma leitura desses dois subtópicos. Essas rivalidades, esses conflitos que aconteceu durante a Guerra Fria, tanto de um lado os Estados Unidos como a União Soviética de outro, uma apoiando o país para que não pudesse perder esse lado, e essa implementação tanto do capitalismo como também do socialismo trouxe algumas desvantagens e vantagens para o país, certo? Aí vocês façam a atividade, me mandem a agenda. Até a próxima aula.